Olá, gente maravilhosas que estão aqui no nosso canal hoje. Esse é mais um TatiCast com a maravilhosa aqui. Mas antes de apresentá-la, eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal, onde a gente traz assuntos muito relevantes e assuntos que contribuem na tua vida, ressignificando de alguma forma. Esse bate-papo é um bate-papo muito descontraído, com temas que podem contribuir, né, e trazer para você um lugar de repensar sobre o teu propósito, sobre a tua identidade, sobre o que está passando hoje na tua vida. E hoje eu tô com nada mais, nada menos, com a nossa maravilhosa, Delícia. antes de tudo, uma best comigo aqui. A Pois gente é. cresceu numa relação onde eu pude conhecê-la, né, intimamente, né, de alguns procedimentos, né, acompanhado lá na clínica. Ela é a Ellen Moreno. Isso. Linda, advogada de família Um e prazer estar aqui especializada em em direito direitos das das mulheres. mulheres. Gente, que forte isso, né? Meu amor, muito obrigada por Obrigada você pelo estar aqui. convite. Eu quero que você se Obrigada. apresente. Obrigada pelo convite, Tati. É muito especial mesmo. E é interessante o quanto é genuíno, né? O crescimento dessa relação. A É. gente vai trocando. Eu digo que, assim, quando eu vou lá na clínica, vou cuidar desse rostinho aqui. E não é terapia, mas é terapêutico. E a gente tá lá, né? Entregue, falando da vida. E eu acho que nesse caminho a gente se cruzou e foi maravilhoso. Obrigada pelo Eu convite. que agradeço, e essa é a importância hoje do nosso bate-papo, né? Quando as pessoas perguntam assim, mas você exerce uma função e aí você está numa apresentação, o que você quer sobre isso? Eu aprendo muito com pessoas, eu atendo muita gente, e eu aprendo demais com histórias de outras pessoas. E eu vejo que, de alguma forma, a história de um contribui na Com história certeza. de outro, né? E são valores que a gente leva para outras pessoas de forma muito inconsciente. E como seria se a gente tivesse deixado aí essa sementinha em algum lugar? Então, esse é o nosso objetivo com o nosso TatiCast. E hoje a gente vai falar sobre divórcio. Eita, Um tema tema tão polêmico e tão atual, tão em voga, né? Parece que a mulherada tá começando a entender que ela pode, né? Gente, vamos falar só que a gente não é contra o De forma casamento. nenhuma, de A forma gente nenhuma. quer trazer esse lugar que existe, sim, vida após o divórcio, né? Porque a gente vai para um lugar de muita frustração Sim, no sim. divórcio. E você tem essa experiência, né? Onde existe, sim, vida após o divórcio. A mulher, ela vai para esse lugar onde ela constrói essa imagem, onde ela tem que ser firme, onde ela tem que segurar tudo. E aconteça o que acontecer, ela tem que sustentar essa relação. E não é mais sobre isso. Por isso Sim, que é um assunto tão atual. sim. E é muito importante realmente a gente ter essa noção de que sim, nós somos super a favor do amor, enfim, das relações saudáveis, das Ó, relações boas, né? E a mulher ainda padece, e isso vem mudando, mas óbvio que por isso que esse papo é tão importante, a gente precisa falar sobre isso. A mulher ainda padece do lugar de ser a salvadora, né, Tati? muito. A gente fica porque. Ai, casamento é assim mesmo, homem é assim mesmo. E aí, nessa situação, a gente se coloca num lugar de tristeza. E é sobre isso que a gente precisa ter muita atenção. Não precisa ser dessa forma. E em que momento você acha que esse relacionamento, a gente, como mulher, né, agora falando, como mulher, a gente consegue conduzir? É uma relação que tá machucando mais do que trazendo esse lugar de valorização porque existe um lugar onde você às vezes pode até se ferir, né? Porque Sim, relacionar-se é isso, mas assim, tem hora que pesa muito. E a mulher, sim, ela vai para um lugar de não reconhecer. sim, sim. Como que você sente que é aquele divórcio? Porque a gente vê que tem pessoas que se divorciam e voltam, né? Quando você entende de que forma você consegue orientar e ajudar essa mulher a reconhecer esse padrão. O que eu recebo muito no escritório são mulheres querendo ter certeza do que elas estão vivendo, né? Então elas vêm, trazem relatos e é como se elas estivessem ali esperando um diagnóstico. Eu estou ou eu não estou em uma relação narcisista, abusiva, tóxica? E aí eu acho que a primeira provocação que eu faço é: se está te incomodando, se isso está te atingindo, te tirando ali daquele lugar de
de ser saudável já é uma luzinha vermelha que está acesa e a gente precisa olhar para isso, né? E um convite que eu faço sempre de início é: olhe para o que você aprendeu sobre amor, o que você aprendeu sobre relacionamento, como os teus pais se relacionaram como homem e mulher. Porque, por vezes, a gente fica porque a gente aprendeu que era assim mesmo. Socialmente falando, a mulher ela é criada para permanecer, para salvar, para tolerar. Então, quando eu tenho um incômodo, um lugar que me fere, né? E aí eu já me pego naquela situação entristecida, sabe? Onde você já não se reconhece mais. Do que eu gosto? Quem sou eu? Então, esse é o momento de olhar e rever. Se esse parceiro quer continuar a ser seu parceiro, vocês podem juntos olhar para a situação. Agora, se eu estou do lado de uma pessoa que não quer acessar a minha dor, porque a minha dor ela não tem que ser ignorada. Eu vejo muito isso. O caso mais difícil não é o que chega com violências mais latentes, é o caso que chega assim, olha, meu marido ele é bom pai, mas perdeu, eu não sou mais feliz do lado dele. Isso me chama tanto atenção, porque por que não é importante eu me sentir feliz, eu sentir o desejo? Porque nós, mulheres, não aprendemos a desejar, a querer para além do que nos foi ensinado, que é o cuidar, que é o ficar, tolerar. Então, a gente precisa muito olhar para isso. Olhar para isso e como diferenciar uma relação que é mais manipuladora. É porque tem relacionamentos que tem homens e mulheres também que conduzem a relação para um lugar de manipulação, né? E ali se torna abusivo e a pessoa, ela nem sabe, ela só está sendo conduzida por não se reconhecer num processo de estar presente em si. Né? Então, assim, eu vejo muitas mulheres que elas falam, não, isso para mim é o normal. Né? E elas não se reconhecem mais num lugar, como você falou, de felicidade, esse lugar genuíno, da alegria, de ser vista, de ser reconhecida. Dentro desse padrão abusivo, o que mais pesa nesse padrão narcisista, quando ele conduz e manipula a pessoa a ela acreditar que ela é errada? A gente precisa observar toda aquela história, né? O começo, como foi. Pessoas narcisistas, elas costumam a produzir grandes provas de amor. Então, tudo é over, tudo é muito, né? O que os terapeutas chamam de loving bombing, porque é muito. Então, assim, grandes presentes, tudo muito público, tudo muito exposto. Então, eu preciso entender se aquela situação, ela é para mim ou é pros outros? Parece que esse personagem, ele é quer, um personagem, ele quer mostrar para todo mundo o quanto ele é bom, mas não é sobre você, é sobre ele mostrar o quanto valor ele tem. Exatamente. Né? Ó, tô mostrando para tuas amigas esse presente que tu tá ganhando. Exatamente. Não é sobre o valor de você ganhar um presente. É sobre o valor das pessoas estarem vendo o quanto ele é bom para te dar um presente daquele nível. Isso. E aí entra num lugar de que, às vezes, a tua linguagem do amor, você nem quer aquele presente, você só quer a presença. Mas a pessoa não aceita. Ela é sobre ela. Você trouxe, né, muito bem colocado. É sobre ela. E você começa a não ter espaço nessa relação. Uma coisa que a gente também tem que tomar muito cuidado é que, assim, ele me ama muito, por isso que ele tem ciúme, gente, por isso ele tá me protegendo. Esse ciúme obsessivo. Exato. E esse controle, olha, eu tenho o rastreio do seu carro, do seu celular, porque é para sua segurança. Cuidado, porque entre ser uma preocupação e ser controle e manipulação tá muito parecido, tá muito juntinho, né? E se é aquela pessoa que te afasta das amigas, que critica todo mundo, a tua família não é boa, só eu que te valorizo efetivamente, olha só tudo que eu faço, né? E tem realmente para mostrar, porque é tudo muito público. Mas você sabe o que você passa com aquela pessoa. E uma dificuldade que as mulheres trazem muito é assim, doutora, olha, elas até me alertam, quando você for falar com o meu ex, você vai adorar ele. Eu falo, não, calma, porque eu tô acostumada. Por quê? Porque é o sedutor social.
ele é gentil, ele é super amável, por vezes super bem-humorado, mas não é uma realidade, porque não é uma constante, é só um personagem. Esse perfil, ele precisa estar nesse lugar de ser atraente, de ser visto como o melhor, né? Então, a primeiro momento, ele te entrega, né, o melhor dele, e aí ele vai te colocar, ele vai escolher a pessoa que ele vai abusar, né? Sim. E dessa pessoa, ele vai se alimentar dos maus tratos emocionais que ele pode causar. E trazer essas pessoas que estão nesse padrão, como que a gente pode trazer ela para um lugar de reconhecer que esses processos De consciência, consciência, né? reconhecer que esses processos não são saudáveis, né? De você você não precisa estar se alimentando de migalhas, Sim. né? Porque às vezes a pessoa fala, ele me deu um presente bom, ele me levou para viajar. Olha como ele me ama, ele me levou para viajar. Fez a viagem inferno. Exato, eu já tive clientes não, eu tive uma cliente que ele levou ela para um lugar incrível, ela falou, só que aí na segunda noite ele me colocou para fora do quarto e eu dormi no corredor. Mas ela ainda assim contava o quanto ele era incrível porque ele fez aquela viagem. Né? Ele pagou por aquela viagem. Então, ele vai manipulando e te fazendo acreditar que, olha como eu faço tudo para você, mas você não valoriza. Né? Então, nós precisamos estar muito... sabe a questão do autoconhecimento? Tem o nosso inegociável. Às vezes eu vou ser... Porque o relacionamento é ceder, né? Para eu me relacionar, eu preciso abrir mão de uma coisa aqui, de outra coisa ali. Mas tem o teu inegociável. Quando mexe no teu inegociável, quando começa a te afastar de você, do que você sempre valorizou, do que você sempre gostou, você precisa dizer, olha, calma. Né? E pessoas que só ele é bom. Por que só ele é bom? Por que só ele é bom? Porque só ele é o salvador da sua vida. Exatamente. Por que só ele presta? Porque seus amigos não têm valores. Uma coisa que eu vejo muito forte é que, assim, ele busca tirar dessa mulher a força que ela tem. Então, às vezes, é uma super profissional. Não, mas agora que a gente vai ter filho, fica em casa, cuida das crianças, eu vou garantir tudo. Mas é esse mesmo homem que, na hora do divórcio, olha pra mim e fala, mas eu dei vida boa pra ela. Porque não reconhece o trabalho de cuidado que aquela mulher teve o tempo todo. Né? Se ele saiu, fez carreira, era porque ela estava em casa cuidando daquela família, né? Porque para você trabalhar, você precisa de roupa limpa, você precisa... Não, mas eu pagava empregada. E quem falava com a empregada? Quantos maridos, tô falando de marido, não tô falando de ex-marido, não sabem o nome do professor do filho? Nunca foram ao pediatra. Porque eles eventualmente ajudam e se acham o máximo, porque... e acha que tá fazendo um papel incrível, né? Exato. Que isso não é meu papel. Então, assim, eu digo que a mulher, ela pode tudo, né? Ela pode brilhar, ela pode escolher o caminho dela. E quando ela escolhe sair de uma carreira para se dedicar à família, ela tem que, no mínimo, ter um plano de ação para isso. Porque depois, quando você cai nas mãos de um narcisista, num relacionamento tóxico, onde ele vai te esvaziando do que você foi um dia e te coloca dentro da dependência emocional, que é tão ruim quanto a dependência financeira, como você sai? Como que você sai desse lugar? Então, você precisa, quanto antes a gente vai entendendo que, ao longo do tempo, eu preciso ser fiel ao que eu realmente acredito, ao meu inegociável, né? Peraí, pediu para eu trocar de roupa, pode ser um inegociável, por que trocar de roupa? Por que? Não, porque eu não quero que as pessoas falem nada porque eu me preocupo com você. Então, são sinais, né, o que a gente chama de red flags, que a gente precisa estar atento. Não dá para achar assim, a ex dele é louca. Nossa, a ex é louca, faz um inferno na vida dele. E eu digo, gente... Vai conversar, claro, tem homens problemáticos, tem mulheres problemáticas, mas assim,
esteja atenta. A gente tem o perfil, né, o traço narcisista, e tem o egocêntrico, né? Como que a gente consegue diferenciar esse homem só assim, nesse lugar de egocentrismo, dele ser esse homem mais autoritário, que tem muita mulher que se apaixona por esse perfil também, porque sente um lugar de proteção. Sim. E aí, às vezes, se perde nesse lugar que pode cair nessa teia desse perfil narciso. Então, é uma linha muito tênue, né? Porque a gente tá falando também de... Falar de narcisismo hoje está super em alta, as pessoas... E a gente não tá aqui diagnosticando ninguém, a gente está dando pequenos sinais, falando para as mulheres estarem atentas, né? O quanto o meu projeto precisa ser o seu projeto. Será que não dá para ter vidas ali andando no paralelo e se encontrarem e se completarem, né? E quando vem mulheres me procurarem no escritório que tem esse perfil desse egocentrismo, esse homem tão duro, eu vou sempre na questão do pai. Você faz terapia? Como que foi o teu pai? Porque às vezes, Tati, a gente confunde as coisas. Eu tô procurando um lugar de cuidado. Enquanto aquela mulher é incrível. Eu atendo mulheres incríveis. Recentemente eu atendi uma médica maravilhosa e assim, eu dizia, não, você é capaz, você pode, é só você acreditar em você, no que você vê no espelho, não no que ele te diz. Porque você imagina você tá numa relação há 15 anos com alguém dizendo que você é burra, que você é feia, que você nunca vai conseguir. E essa pessoa, ela não fala na frente dos outros. Não, de forma alguma, de forma alguma. Porque no social, ele é sedutor, ele é educado, ele é maravilhoso. Ele te põe pra frente, é ele que tá te motivando, é ele que é a estrela por trás de tudo aquilo. E essa mulher, ela vai sendo minada e vai sendo corroída por tanta diminuição, Exato. né? E às vezes é tão sórdido aquilo que a pessoa, ela não tem força para expressar. E às vezes a pessoa tá dentro de um buraco e fala, eu não acredito, como que uma médica que tem esse nível de consciência, né, que tem esse lugar de conhecer, de saber, ela não conseguiu perceber isso. E tem muitas mulheres que têm... Muitas. E é importante a gente falar disso, porque a violência, ela não passa só pela violência física, né? Pelo olho roxo, pelo braço quebrado. Ela é a violência emocional, são as microagressões, que é o que você falou. Vai minando, você vai tendo medo de se pronunciar dentro da sua própria casa, né? E aí você começa a desacreditar de você. E ela não tem classe social. Porque é a mulher da periferia e é a alta executiva, que às vezes, né, tá lá fora, precisando até se masculinizar no sentido de ser muito dura no trabalho, e quando chega em casa é abusada. E tá sem força já. E tem vergonha até de falar, porque fala, nossa, eu sou uma mulher tão poderosa, por que eu tô nesse lugar? E o que a gente tá trazendo hoje é que, assim, não pode ter vergonha. O que eu preciso é de rede de apoio. É da família, é da amiga, é da terapia, né? Bons psicólogos fazem toda a diferença no momento de você te tirar, assim, ó, do fundo do poço. Quando elas conseguem entender onde elas estavam, elas ficam chocadas, como eu pude. E eu digo, seja gentil com você. Você fez o que era possível naquele momento com tudo que você tinha. Agora, você já sabe. Agora é se recuperar, é curar essa ferida. E como que sai essa mulher dessa relação, você com a sua experiência, com essa sua bagagem? Como que você vê essa mulher se relacionando novamente? Porque é muita dor. É muita dor. São muitas cicatrizes, é muita diminuição, né? São mulheres incríveis. Sim. E o perfil narciso, ele tem muito prazer, que quanto mais forte a mulher aquilo alimenta muito mais nele esse desejo de controlar essa mulher. Com certeza. Porque ele controlar uma mulher fraca, tudo bem, mas quando tem uma mulher forte, potente, grande, essa médica, e ele conseguir controlar ela, e dentro de casa você não é nada, isso alimenta muito, né? Esse lugar, essa sociopatia. Como que fica essa mulher depois de tudo isso? Então, você sabe que um trabalho que tem sido recorrente no escritório é um trabalho de pós-divórcio. Porque a mulher conseguiu sair
por vezes ela se divorciou, mas ela não separou. Ela não, sabe, ela ainda tá ligada àquela pessoa. Como? Então, ela, por exemplo, quando tem filhos, ela serve de secretária dele. Nossa, Me manda muito bom. como que tá a criança na escola? Você não me avisou? Opa, não é dessa forma. E aí, veja, você tá há anos com aquela pessoa. Ainda que eu tenha assinado um documento, ainda que por vezes eu esteja num lugar físico diferente, eu estou ainda muito ligada. Então, a gente faz um trabalho de assim, tá? Separou, mas não separou, tá mandando mensagem, WhatsApp, a coisa tá muito ali intrusiva, tá te abalando. A gente faz um acompanhamento onde, ao invés dele falar com essa ex-mulher, ele fala comigo. Nossa. Então, assim, através de e-mails, a gente. E não é para ser bélico, não é para ser uma briga, mas é para colocar limite, porque é difícil, Tati. É difícil Essa mulher, porque o ela perfil tá narciso, ele tentando. não consegue perder. Exato. E isso alimenta muito dentro dele essa sede de querer mais, de Exatamente. manipular mais. Exatamente. Porque se torna desafiador dentro da cabeça, Exatamente. né? Então, assim, a gente precisa entender o seguinte. Ah, não veio... Não, peraí. Tem o dia da visita. Para de flexibilizar nesse início, porque precisa ter esse corte, né? Eu estou divorciada. Como funciona a partir de agora? Ah, eu atrasei no trabalho, pega lá. Não, não é pega lá. As coisas têm que ser organizadas. Olha, estou indo para uma reunião, eu acho que posso atrasar. Você teria disponibilidade? E aí, eu tenho clientes que chegam para mim e falam, olha, eu me divorciei faz 3 anos, mas ele pega quando quer, ele deposita a pensão quando quer. É isso? A gente precisa pôr limite. E se não funcionar no extrajudicial, a gente vai para o judiciário, né? Para impor multa, para impor. É uma batalha, porque é o que você falou. O narcisista, ele vai se desinteressar dessa mulher a hora que ele arrumar outra vítima. Isso, o perfil é esse. Enquanto ele não tiver outra pessoa para fazer então esse a mulher ataque, precisa ir se posicionando, crescendo na terapia, né, com as amigas, essa rede de apoio, para ela ter força para dizer não, aqui não. Não quero que você fale mais comigo. Coisa que eu mais oriento, que é o mais comum, é precisar orientar para bloquear em WhatsApp. Porque o WhatsApp, você tá aqui numa reunião, entra. E aí a pessoa, é uma frase que ela coloca para você e ela te conhece. Ela sabe qual que é a tua dor. Ela te desestabiliza. E aí essa mulher já assinou, já se divorciou, mas a vida dela não flui, né? Então, assim, o que eu indico sempre é comunicação só sobre parentalidade, né? E eu acho que tem que ser uma comunicação ampla sobre parentalidade. Como assim ampla? Ampla no sentido, pra mim, tá. Eu tive filhos. Não, oriente nós, mulheres, aqui fora. Você é nossa advogada eu agora. digo assim, né? Que os filhos, eles vão existir para além do divórcio. Sim. Então, se eu tenho uma questão com meu filho, por pior que seja a comunicação que eu tenho do outro lado, eu coloco por e-mail. Olha, eu tô sentindo ele mais tenso. Teve uma situação determinada na escola. Você tem interesse de participar? Eu acho que é importante. Até para eles entenderem que eles são pais. Não, e que eu não sou mais só secretária. Entendeu? Eu não resolvo mais tudo. Você entendeu que eu não resolvo mais tudo? E às vezes a mulher vai dando jeitinho. Não, a gente não tem que dar jeitinho. Você tem a sua agenda. A sua responsabilidade. Exato, eu tenho a minha. É responsabilidade de pai e responsabilidade de mãe. E essa responsabilidade, elas coabitam ali juntos em torno de uma pessoa. Porque a criança precisa daquilo. Aquela criança, ela precisa de ser acompanhada dos dois lados. Porque muitas vezes a mãe, ela vem para esse lugar de estar dentro de um relacionamento e tá assumindo sempre esse papel e fica muito cômodo para o masculino, né, assumir o outro papel. Esse trabalho de cuidado, né? Então, assim, quando isso separa, não, ó, isso aqui fica tudo com você. E o resto eu continuo fazendo aqui. Exato. E fica... Parece que cuidar da criança não é responsabilidade do pai. A responsabilidade do pai é manter. E hoje, dentro do divórcio, não funciona assim. Bom, e até porque você tocou num ponto que é muito importante. O pai às vezes acha que é só manter. Gente, são pouquíssimos pais que são provedores, inclusive, tá? Porque a grande maioria diz assim, olha, minha responsabilidade é 30%.
Às vezes, naquela relação, ele gastava 100% dos rendimentos Sim, dele com sim. aquela família. E aí, simplesmente, ele diz que é 30%, que não é uma lei, mas é um entendimento jurisprudencial que eu tenho ódio, porque é um entendimento de homens feito para homens, que é assim, se esses 30% do salário, dos rendimentos, cobrir ou não a despesa da criança, metade, ok. Se não cobrir, é a mãe que tem que se virar. E aí a mãe Gente, toma esse lugar. muito. Então, assim, a maioria, além de não ser o bom provedor, não é um bom pai. Porque eu digo o seguinte: ok, você não tem condição de pagar o suficiente, vá buscar na escola, né? Faça o lanche do seu filho. Sabe? Faça. Eu tive clientes que, assim, ela trabalhando, super executiva, super bem, e ele. Vida boa. Ah, não tá pagando a pensão que não trabalha. A menina precisando de uma série de terapias e ela tinha que pagar a pessoa, motorista, pra levar. Cara, o cara tá em casa. Então, assim, ok, às vezes eu tô realmente, tô desempregado, é uma situação. As pessoas passam por situações assim, mas eu quero ser pai. Eu quero estar com essa pessoa. Né? Eu quero fazer pela minha filha, pelo meu filho. Então, é sobre isso. A gente não pode sair da relação porque estava ruim, porque estava sobrecarregada e continuar sobrecarregada. Entendeu? Então, assim, não veio buscar no teu final de semana, era o teu final de semana, você não veio, você não pega no próximo. Porque eu não tô aqui à tua disposição. Entendi. Posso flexibilizar? Posso flexibilizar, mas assim, só de vez em quando. Né? Porque assim, a gente tenta ser amiga, mas cuidado. Cuidado, porque senão eles abusam. E se ele fosse reconhecer a mulher que você era, ele teria feito isso já no casamento. Ele não fez. Se ele não fez no casamento, Fez, ele não não vai espera fazer que vai ser agora, depois, entendeu? sozinha. Aí você vai ficar com a criança pra ele ir pra balada? Oi, né, gente? Não, é realmente. Se eu me divorciei, cada um é o que você trouxe na sua responsabilidade. Dessa responsabilidade juntos, né? Desenvolvendo papéis que fazem parte do dia a dia da criança, né? Sim. Não só nessa parte financeira, mas também na parte emocional, o que é muito difícil, trazendo aqui o nosso tema, que é esse narcisista, né? Porque ele faz essa relação de abuso com todos que estão ao entorno dele. Sim. Então, ele desestabiliza as pessoas que estão ao redor. Inclusive e eles, os filhos, né? inclusive os filhos. E é esse lugar que eu queria chegar. Eles estão dispostos a tudo. Sim. Né? Essa manipulação, quem está ao seu redor, familiares, aos filhos, porque ele é a atenção. Sim. Então, todo o foco vem para ele. E muitas vezes ele não tem noção do quanto que isso é nocivo, né? Demais. E quanto que isso a médio e longo prazo vai estar trazendo pessoas que estão ao entorno eu falo que o ecossistema todo adoece por conta desse personagem. Olha, o que eu digo é assim, a gente tem meios judiciais para fazer parar algumas situações, mas eles não são efetivos, porque assim, o judiciário brasileiro está muito longe de ter condição de tratar esse tema, essa violência psicológica, né? Essa violência que atinge inclusive os filhos. Então, infelizmente, a gente está falando ainda do alto de um privilégio. Se você pode, tenha seus filhos com bons psicólogos, tenha seus filhos orientados. Sempre converse com seus filhos de forma lúdica, mas trazendo uma realidade. Não é falar mal, mas meu pai não veio, ele não veio hoje. E aí, como é que faz? Quando o pai não veio buscar, ele escolhe não ver o filho. Então, é uma dor, né, gente? Eu acho que, assim, é muito perverso deixar a criança esperando, não aparecer pra machucar a mãe. Porque eles fazem, por vezes, pra machucar essa mãe. Nossa, ainda tem isso, né? Então, porque às vezes não é só para o benefício dele, às vezes ele tem um alvo. E a intenção é lá na frente dizer, eu não te via porque sua mãe não queria. Nossa. Então, o que é muito importante? Hoje é dia de vir buscar, não apareceu, faz foto da criança, da mochila, né? Às vezes tá levando um brinquedo, alguma coisa, porque não precisa fazer mochilinha para ir pra casa do pai, já falo disso, tá? Cada um tem que ter ali, ó, já falo disso. Mas aí faz foto da criança esperando, manda mensagem dizendo, datando dia tal, hoje você deveria ter buscado nosso filho tal horário, você não compareceu, por favor, avise com antecedência, enfim, vá registrando.
pode parecer cansativo, chato, mas é importante. Porque esse mesmo homem que abandona é o homem que vai acusar lá na frente de que eu queria tanto ter convivido, mas sua mãe não deixou. Quem quer ser pai, quem quer ser mãe é. Ai, vamos falar de novo isso. Pra mim não Muito tem, impactante. não tem. Porque é difícil ser pai e mãe. É difícil É muito demais. difícil. É difícil né? demais ser São mãe, coisas é que difícil a demais gente só assumir sabe essa parentalidade. passando e não é só sobre pagar a escola. É entender se aquela escola é adequada para o seu filho. Não porque é uma escola de renome, mas é porque é uma escola que atende às necessidades humanas, às necessidades ali emocionais. Você tá olhando para essa criança? Você está realmente preocupada? Então, assim, evitar a exposição da criança. Eu, quando vou fazer o divórcio para minha cliente, a gente escreve um plano parental, principalmente nos casos onde eu tenho ali um acordo, onde eu coloco prazos mínimos para apresentação de um namorado. Porque, gente, nós Nossa, somos... você coloca esse Coloco. Nem conta... todo mundo respeita, né? Mas a gente coloca porque, assim, se não tanto homem quanto mulher. O que seria um prazo mínimo? Olha, segundo os terapeutas, enfim, o que eu já li, 6 meses para a criança começar a entender que teve um divórcio e aí o pai ou a mãe tá se relacionando, porque a gente tem uma situação que as pessoas estão ali conhecendo. Gente, se você não tem certeza se você vai ficar com essa pessoa num prazo mínimo, espera no mínimo 6 meses para apresentar para os teus filhos. Porque, veja, a criança já passou por uma ruptura. Aí você expõe, né? Então, assim, os cuidados... Aí a criança, às vezes, ela se afeiçoa. E aí você rompe de novo. Eu sou divorciada, tenho 2 filhos. E o meu namorado tem uma filha de 7 anos, que eu sou apaixonada. E como eles se apegam rápido. Eu peguei o meu filho mais novo falando pro amiguinho, eu tenho uma irmã. Como assim você tem uma irmã? Não, é de coração. Então você vê como eles são puros, né? Então a gente precisa cuidar dessas crianças, né? É o nosso futuro, né? Sobre esse cuidado, esse olhar para o ser humano que está se formando ali. Então, assim, eu coloco detalhes como higiene íntima, porque não é para qualquer um dar banho no seu filho, né? A gente tem tantos casos horrorosos acontecendo. Então, vai viajar, tem que avisar para onde vai, o voo que vai. Porque é segurança. Gente, são tantos detalhes que a gente acaba se dispersando por conta dessa falta de orientação. E você está trazendo aqui, nossa, muito importante. E aí, um valor, mesmo né, quando não tem o acordo e vai para o judiciário, ainda que não seja uma prática, porque, infelizmente, a coisa quando chega no judiciário lá, quando a gente está no litígio, é muito... é o dia a dia. Então, metade para um, metade para outro. Não é assim. Eu sempre faço essa provocação de camas não podem ser compartilhadas. Recentemente, eu tive que fazer uma intervenção, porque uma criança já grande, com o pai dormindo na mesma cama, não pode. Vamos evitar situações, até para a autonomia dessa criança, né? Muito importante. Então, a gente precisa sempre ampliar, entender que, assim, ok, sabe o pra sempre? Que mentir pra caramba pra gente, né? Ai, Disney. Ai, Disney. Eu só no processo porque o negócio lá é outro. Mas, enfim, pra sempre, as pessoas viviam até os 50 anos, né? Hoje a gente tá... A imensa maioria dos divórcios são pedidos por mulheres e acima dos 40, porque elas estão começando a se entender inteiras e falando, peraí, meus filhos já estão maiores, eu trabalhando, e esse cara aqui parou no tempo, não quer me acompanhar, elas estão indo embora, e elas fazem muito bem. E tá tudo bem se divorciar. Essas famílias que se formam a partir disso são lindas, mas precisa respeitar a dinâmica das crianças. Para mim, isso é essencial. E os pais, quando eles são narcisistas, eles não olham para essa criança. Eles olham só para eles, para aquela conquista atual, enfim. E a mãe tem que ir colocando, a mãe ou o pai, né? Mas ir colocando realmente limites. Essa criança tem que ter terapia, escola faz um papel maravilhoso, né? Porque às vezes ele não ouve de você, ele não ouve da pessoa, da mãe, mas quando vem alguém de fora e diz, olha, a criança está apresentando um comportamento diferenciado, é importante olhar para isso. Então, tudo isso ajuda a ir diminuindo o tamanho do problema que se cria
um pai narcisista. Com um pai narcisista em torno dessa situação, dentro desse lugar de muita aflição, é desesperador. Quando você se encontra dentro desse, e você começa a reconhecer esses padrões, né? Eu vejo que muitas mulheres, elas estão ali, elas começam a reconhecer isso, e ela fala, Tati, eu não sei o que fazer, eu não tenho forças, o que vai ser da minha vida se eu divorciar? Principalmente a questão financeira, né? A mulher, ele quer ser tão o personagem principal da vida dessa mulher que muitas vezes só ele provê. Alguns casos não, mas em alguns outros casos, assim, você vai ter que depender de mim, né? Então, assim, ele alimenta esse lugar de insignificância, ele diminui a mulher, o profissional dela lá embaixo. E como é que essa mulher, depois que se reconhece nesse lugar de tanta manipulação, como é que ela faz para sair? Você vê possibilidade? Vejo porque eu já vi muita mulher que chegava, né, no escritório, assim, totalmente debilitada, desacreditada, e assim, eu não sei o que fazer. Tem solução. A gente precisa colocar no primeiro, é muito terapêutico colocar no papel. Quanto você gasta no mês? Quanto seu filho gasta? Colocar isso. O primeiro ponto com as minhas clientes é colocar coluna por coluna dos filhos e entender qual que é o tamanho do negócio. Entender quais são os bens que vocês têm. Entender que ele tem que pagar pensão. E voltar a olhar para si. Quando eu estou numa situação de dependência financeira extrema, eu preciso ter um plano de ação. Por vezes eu não consigo sair no minuto seguinte, mas se eu me organizar, eu saio. Eu tive uma cliente que marcou muito Conta um pouco desse a minha advocacia, porque ela era muito jovem e ela tinha 3 filhas, assim, piscadinhas, pequenininhas. Aquilo me tirou o sono. E quando a gente sentou, pensou, fez conta, ela saiu. Porque ele também tinha responsabilidade, tinha que pagar pensão, ela, né, foi muito apertado. Ela saiu de casa num dia que ele viajou, porque não era seguro ela sair antes. E ela tocou a vida dela, e hoje está super feliz. Então, assim, não estamos dizendo que é fácil, mas ficar nesse lugar é morrer um dia por vez. E puxando o gancho, eu ouço muito assim, eu não quero traumatizar os meus filhos. Seus filhos já estão traumatizados. O que você está ensinando sobre amor, sobre respeito? Será que o teu filho não vai repetir isso no futuro? E por amor e lealdade a você, ele vai arrumar uma pessoa tão ruim quanto o pai dele? Então, assim, como é leve quando eles percebem a gente felizes, né? A qualidade muda, o olhar deles é outro. E se eu olho para essa criança com respeito, ainda que falte do lado de lá, ele sabe o que é amor. E aí tem casos que a criança começa a crescer um pouco mais e começa a evitar a parte que é narcisista, seja a mãe ou o pai, mas hoje a gente está falando especialmente dos pais. Começa a não querer ir mesmo, não querer visitar, porque a criança já entendeu onde é bom estar. Não porque tem mais dinheiro, não porque tem mais regalias, não é sobre isso. Não é sobre porque isso. É olhado, é respeitado, né? E em certa vez eu conversei com uma mãe que me dizia que o filho olhou para ela e falou: eu prefiro ficar com você porque você me perguntou se eu queria. Parece tão pequeno, né? Tão simples. Mas o narcisista é incapaz de olhar para uma criança e entender que é um futuro adulto, né? E que se eu não der espaço, ele não vai conseguir. Não dá direito de escolha. Muitas vezes essa pessoa, ela traz o peso, né, pra criança. É sobre como assim que você não vai me escolher? Exato. Como assim você não vai ficar eu não comigo? Posso. E uma coisa que eu digo, que a gente não pode cometer é assim, olha, eu tô pensando em me separar do seu pai. Porque se ele continuar assim... Gente, a criança não tem nada a ver com isso. Nada. Se você tomou a decisão, ou se você ainda não tomou, não diga nada. Chegue, brinco sempre assim, chega com a criança com o bolo pronto, velhinha acesa e assopra. Amor, papai e mamãe não são mais namorados, tá? Mas nós somos ótimos pais. E mesmo se não forem, porque isso vai ser perceptível com o passar do tempo. E já conta a história, a gente vai morar assim, as visitas vão ser assado.
a criança não pode participar dessas decisões ainda acaloradas, das brigas antes. É muito importante a gente falar Você isso. entende? Então, assim, eu dou bronca em cliente minha quando chega falando, eu até já falei com meu filho. Eu falei, mas você não nem você decidiu, por que você tá levando pra uma criança de 10 anos? Tá errado, né? Então, assim, o adulto faz o papel de adulto. E ainda que eu tenha dependência financeira, se eu programo, porque se eu me organizar, tiver um plano de ação, pode ser que eu precise de 2 anos para sair. Mas se eu não me organizar, eu vou morrer nessa relação. Muitas mulheres que morrem pouco a pouco, né, dentro de relações. E passam ali se alimentando de migalhas. Exatamente. Se alimentando de pouco e se diminuindo. Conheço muitas mulheres que esperaram os filhos ficarem maiores, né, usando dessa justificativa, né, para não... E aí a carreira já não tem mais, não tem como retomar, os filhos vão seguir a vida deles, e eu vou te dizer, eu já atendi mulheres, já numa outra fase da vida, do jeitinho que você tá falando, que esperaram os filhos crescerem e foram extremamente criticadas por esses filhos. Mas você ficou até agora, por que você vai sair? Nossa, caramba. Ele foi criado por um narcisista. Ela entregou o tempo todo. É o tempo todo de muita entrega, né? Só que a gente precisa, enquanto mulher, se perceber um ser humano desejante. Por que essa mulher vem tão envergonhada quando ela fala pra mim, eu não amo mais esse homem, mas ele não me bateu. Cara, ele não precisa te bater pra você deixar de amar. Você tá toda ferida. Você tá toda ferida. Então, assim, por que a gente tá nesse lugar dos corpos femininos serem tão de propriedade dos homens, né? Por que eu vou destruir o meu casamento? Cara, se esse casamento não tá mais legal, ficar é destruir a vida dos seus filhos e a sua. É tão libertador quando você sai para escolher, você escolhe viver a sua vida. E eu vou falar, a sociedade ela é cruel com quem escolhe o divórcio. A sociedade, ela não perdoa. Não. Tem muitas mulheres, e vou falar porque eu tenho skin in the game. Quando a gente sai de um casamento, que a gente está lutando ali para que dê certo, as pessoas que estão fora começam a olhar assim, como assim você saiu? Mas você não foi agredida? Sim. O que aconteceu para você sair daí? Sim. Mas ele é um bom pai? Mas nunca te faltou nada? Por que você escolheu sair? Muitas vezes essa mulher, ela vive tudo tão igual, só que ela não tem muitas vezes essa força e ela começa a entrar no julgamento da outra. Sororidade, né? Falou tudo. A gente olhar para outra mulher e trazer esse lugar de compreender, né, que tá sendo difícil para ela, né, e acolher, né, acolher. E a sociedade masculina também diminui a mulher divorciada. Né, eu vejo que tem muitos locais que... E não sei se eu devo falar, mas eu falo. Assunto polêmico, corta. Tá são vivo, os melhores, são os melhores, são os melhores. No meio religioso, né? Sim. O meio religioso, ele traz esse lugar. E aí foi um embate que eu tive quando eu estava me divorciando. Eu me divorciei há quase 2 anos, 1 ano e 8 meses. E uma pessoa que ela foi muito assim comigo, ela falou, mas Deus não fez o casamento para separar. E aquilo me marcou, porque eu estava na minha fase de decisão. E ali eu olhei assim, como assim? Olhei para ela e falei, Deus me fez para ser feliz. Amém. Né? Deus não me colocou aqui na terra para sofrimento e subjugamento e diminuição. Exatamente. E ali ficou aquele lugar que briga é essa que a gente tá? Em que momento a gente se coloca dentro da sociedade como mulheres que, por ter escolhido o divórcio, são menores, são diminuídas? É porque a escolha, Tati, ela demonstra força, né? E, por vezes, não é interessante que a mulher... Por vezes, não é interessante para a sociedade que a mulher tenha força. Por quê? Porque quando eu olho... Você pega a questão do trabalho de cuidado. O lavar, o passar, o cuidar da empregada. Tudo isso é essencial, invisível e não remunerado. Quando essa mulher começa a ir para o mercado, conquistar os espaços públicos que foram dados aos homens originariamente,
começa a ser uma ameaça. Então, quando você Ai, escolhe... não é uma contribuição? Deveria, claro que Ai, eu não vi deveria. aqui. É aqui, mas nós somos tratados como ameaças, tanto que quanto nós temos uma diferença salarial de 25% nos mesmos cargos, né? Ai, são todas as empresas? Não, algumas já estão olhando para isso, mas temos muito que caminhar ainda. Então, quando eu escolho que eu não sou mais feliz e eu quero sair, e eu dou conta de sair, eu tô bem, isso fere. E fere, sabe quem? Aquela que não tem a mesma apetite de ser feliz que você, a mesma coragem. Aquela que ainda abaixa a cabeça para a convenção social e diz: é melhor estar casada. Ai, gente. Ai, minha avó que não me escute, mas minha avó fala. Nossa, Ruim com ele, pior sem ele. Vó, Não. para com isso, desconstrua. Vovó, não. Mas dela a gente entende, né, de onde vem. O que a gente não pode é ter isso sendo repetido atualmente. Porque, como esse comentário que fizeram para você, né, de uma pessoa do meio religioso, quantas mulheres são agredidas diariamente e lhes é recomendado que volte e ore, né? Não dá. Precisa denunciar, né? Eu não tô aqui para ser saco de pancada de ninguém, isso não está escrito em lugar nenhum. Então, a gente precisa olhar para isso. A tua dor não pode ser diminuída, né? Eu vejo dessa forma. Então, assim, mas eu não apanhei, fulano apanhou, mas tá doendo em mim também. Então, a minha história, ela é única e ela precisa ser ouvida dessa forma e respeitada. Então, eu acho que falta muito para nós mulheres a empatia. Eu percebo uma coisa, se bem que assim, olha, não pode, gente, eu só tive anjos na minha vida. Tive um outro aí que a gente dá uma cortada aqui e tal, mas é limpeza. Eu falo que Deus vai fazendo uma limpeza, uma faxinona, uma delícia. Mas o que vem de pessoas incríveis também é maravilhoso. Só que eu percebi um movimento de assim, ela separou, então é melhor não convidar. É bonita, é isso, é aquilo. É separada. Como se você fosse Gente, oferecer um risco pro casamento ali. Existe. Isso eu acho que é falta de empatia. Mas assim, em geral, comigo, eu fui muito acolhida desde o dia zero, assim, sabe? Minha casa tá sempre cheia de boas amigas. E os maridos morrem de medo. Né? Porque se eles não se comportarem, elas vão ser minhas clientes. São pessoas que são bem orientadas. Eu falo que como você trouxe no início, é essa rede de apoio, né? E muitas vezes essa conversa, essa troca, a gente ouvir, repensar, não acolher tudo e absorver tudo, mas assim, ouvir, pensar, escutar a fala do outro, você falar para o outro, para que você possa se ouvir, porque muitas vezes aquilo está preso de você, você tá com aquela vozinha interna. Então, quando você fala, isso está acontecendo comigo, aí a outra replica para você, você se ouve falando, você começa a ver um cenário fora. Exato. Às vezes você está passando aquilo ali, você não está entendendo. Sim. Você só está passando. Você falou de uma viagem, eu tinha uma amiga que ela viajou de uma forma linda para uma viagem na Grécia, foi maravilhoso. E quando chegou lá, foi torturada do primeiro até o último dia. Mas ela tinha que postar que ela estava feliz, que ela estava com um champanhe na mão, que ela estava sendo cortejada, que ela estava nesse lugar de amplo, porque ela achava como a melhor pessoa que poderia existir na vida, que era aquele cara. E ali no mais ele falava que eu não tenho interesse em você, eu tenho interesse nas suas amigas. Então assim, e ela abraçava aquilo como, tá tudo bem, mas pelo menos ele tá fazendo algo por mim, né? Então assim, é o jeito que a história é contada, é criada, e você de uma forma muito você entra na narrativa, você assume a narrativa do outro como sendo uma verdade, né? E você deixa de contar a sua própria história. E você não é mãe, você tá lá se matando, correndo pela criança, fazendo tudo o que é possível, mas você não é mãe, né? Isso não é ser mãe. A pessoa tá ali sempre te diminuindo, te tirando nesse lugar. Sim. Agora, voltando para uma pergunta mais íntima. Como que tá essa mulher se relacionando com outras pessoas? Ela se divorciou agora, ela é sua cliente, ela se divorciou.
como que ela vai se relacionar com outras pessoas? Como é que tá esse desejo? Né? Como que ela tá? E em várias fases, porque eu tenho aquela mulher, como você falou, ela escolhe o divórcio mais cedo, e tem aquelas que é essa daí, ó, que já deixou para os 50, que os filhos já estão crescidos, que já tem ali o julgamento dos filhos. Como é que tá essa mulher no mercado? Como que você vê? Olha, eu acho muito interessante quando você pega uns grupos de homens que deviam ser extintos, né? Porque tem muito homem legal, mas tem uns que dizem assim, nossa, mulher mais de 40, tá velha. Gente, nossa, eu não quero mulher mais de 40. Gente, quem não quer são as mulheres. Primeiro ponto é esse. Quem não quer são as mulheres, porque ela já vem uma mulher inteira, com a maternidade resolvida na maioria dos casos. Então, assim, ela não quer pai pro filho, porque o filho já tem pai. Ela se sustenta. Então, meu amigo, ou você é qualificado para o cargo, ou você não vai assumir o cargo. Então, assim, o que eu vejo é que a mulher, para ela conseguir se relacionar, ela precisa se curar primeiro. Como é que cura? Amiga, é muita dor. É muita dor, mas é um pouquinho por vez. E quem segura a nossa mão são as amigas, né? Nossa, gente, a gente precisa... Quem nos salvam são as amigas. Então, assim, é muita terapia. Eu acho que é essencial o lado espiritual, cada um na sua crença, mas, assim, fazendo essa construção e entendendo que, assim, quando você enxergou aquilo que fizeram com você precisa estar muito claro que você não admite mais que voltem a fazer, né? Então, assim, ao menor sinal, sim, ela sai. Não porque porque as mulheres não querem nada. Não, não é sobre isso. É que eu não admito qualquer coisa. Se eu entrego tudo, eu não vou aceitar migalhas, certo? Então, assim, é uma mulher que ela vai precisar desconstruir. Né? Tem o lado da gente que fica muito duro. Eu sou uma mulher dura. Você se considera dura? Muito. Me dá um exemplo. Eu sou dura. Não sou uma mulher assim... Já fui Disney, né, amiga? Hoje em dia, não. O pessoal fala pra mim, mas você vai casar? Não, gente, tô namorando. Não tá bom? Não, mas... Não. Mas você vai casar um dia? Eu não sei, ele é uma pessoa maravilhosa, mas... A sociedade cobra. Gente, cobra demais. E isso é algo... Isso me incomoda. Não sei se você já passou por isso, que é... Você é incrível, bem-sucedida, maravilhosa. Mas você não tem ninguém. Você tá namorando? Mas você tá bem. Nossa, gente, a mulher, ela é... Eu digo que ela é homologada. Ela só tem valor se ela tem um homem ao lado. O que é isso? Né? Isso é muito ruim. Então, assim... Como a gente pode trazer essa mensagem para as pessoas que não é sobre isso? Porque então, o seu poder, a sua potência, o seu valor... Eu lembro que os meus filhos, principalmente meu filho mais velho, ele ficou meio ansioso pra eu começar a namorar. Sabe assim, ele percebeu que tinha alguém que ligava e tal. E aí, quando eu percebi que tinha uma certa ansiedade. Aí, quando eu comecei a namorar, ele... eu falei, viu, deixa eu te falar. Eu estava muito bem sozinha. Estou muito bem acompanhada. Mas a felicidade de uma mulher não está somente no par romântico. Porque nos foi ensinado que a nossa felicidade tinha que estar num homem, numa relação, num casamento. Gente, está também. Eu preciso ter hobby, eu preciso ter amigas, eu preciso ter outros amores, até para eu ser interessante para essa pessoa que tá comigo. Muito bom. Né? Porque aí quando a gente tá junto, a gente tem um monte de história para contar, porque a gente vive. Agora, se eu boto numa única pessoa a expectativa de todo mundo, coitado desse rapaz, né? Imagina. Então eu sou dura nesse sentido, assim, amor eterno. Não sei, acho que isso já foi, né? Esse amor romântico, a gente precisa se curar disso. Né, Exato. Então, assim, é uma desconstrução, porque você não vai se apaixonar como você se apaixonou aos 20. E às vezes a gente se cobra isso, né? Essa loucura. Não. É diferente. E aceitar que nós estamos numa outra fase da vida. Aliás, a melhor, né? Gente, eu não voltava 20 anos de jeito nenhum. Não voltava. Incrível. Tem a doutora Tati, vamos ficar assim, ó. Os botoxes que a gente ajuda a gente ficar isso, bem. Amor, vamos embora. Muito bom. Sobre esse lugar de você estar completa de si, né? Trazer a sua responsabilidade com você mesmo.
né? Você tá repleta de tudo que te basta, né? Você Sim. tá ali, você tá com o seu conhecimento, o seu intelectual, o seu mental, o seu... Uma construção diária, né? Isso, você tá bem com você mesmo. E não é sobre completar o outro, é se transbordar e você ser fonte para o outro. Porque muitas vezes as pessoas vêm para ir nesse lugar de fazer esse gancho com você. Exato. E aí você fica presa em lugares que não te pertencem. É sobre você estar lá, você se completa, você tá feliz, estou. Então vamos ser felizes juntos, né? Exato. Porque eu também me completo e eu também estou feliz. Exato. Porque se tem um vazio dentro de você e eu entro para te completar, isso cria um vínculo de dependência. E as pessoas, elas são muito dependentes uma da outra, tentando buscar um par que complete. E eu falo também isso muito para as mulheres, o financeiro. Né? As mulheres hoje, elas buscam a representação de salvação. Seja, não só a salvação, eu estava até conversando aqui fora, não é só a salvação no homem, no marido, mas no filho, mas no trabalho. Ai, aquela pessoa o meu chefe vai ter que me salvar. Sim, nisso. Gente, então não existe esse lugar de salvação. A única pessoa que pode te salvar é você mesmo. Exato. E você colocar isso, você sai de um relacionamento narciso, onde você entregava tudo, esperava que o outro te completasse, isso nunca completa. Você sai desse lugar e vai se relacionar sem um tratar, sem um cuidar, sem essa terapia, você tá vazia. E você está muito esvaziada. Exato. Então, você se completar e encontrar essa pessoa é divino, é genuíno. Sim, então, vai acreditar na sua força, na sua força, mulher. Na sua força financeira, Sim. na sua força intelectual. Você não precisa de ninguém para te salvar, Sim. né? Sim. Você está ali para ser... para estar junto e viver junto, viver Exato, do transbordo. Exato. É aquele, sabe, um exemplo bobo de falar assim, ó, eu posso viajar sozinha, posso pagar minha viagem sozinha. É muito bom. E por que as mulheres não acreditam nisso? Então, mas porque nos foi ensinado que a felicidade estava é uma desconstrução. A gente precisa se empoderar disso, entender que sim, é possível. É possível ser feliz casada, muito. Eu fui muito feliz durante muito tempo e quando parou de fazer sentido, a gente se divorciou. E é muito bom poder dizer assim, cara, eu posso sair dessa relação e viver a minha vida e ser feliz com os meus filhos, com a amiga, com o namorado. Ai, o céu é o limite, né? Vamos combinar? Infinito. Ai, amiga, foi muito legal a nossa conversa. Obrigada pelo convite. Amei muito. Para encerrar aqui, eu queria que você mandasse um recado para essas mulheres que estão nesse lugar de decisão, né? Elas estão nesse lugar que precisam tomar essa decisão. O que você falaria para ela com toda essa sua propriedade dentro desse lugar mais jurídico, né? Que existe sim uma vida pós-divórcio. O que você falaria para essa mulher? É muito importante que você ouça o que você está sentindo, né? Dê ouvidos às tuas emoções, aos teus sentimentos. E aí, empoderada disso, desse incômodo, dessa tristeza, dessa falta de felicidade, seja lá como você chamar, busque o apoio necessário. Apoio jurídico, apoio terapêutico, né? Uma boa psicóloga, uma rede de apoio onde você realmente possa se ancorar. Não se precipite em jogar tudo pro alto, né? Contar pro outro quando não é uma relação saudável. Eu quero me divorciar porque pode ser que ele se prepare antes de você. Então, assim, todos esses fantasmas que a gente cria de eu nunca mais vou ter ninguém, eu vou morrer de fome, tudo isso é fantasma, né? Então, precisa colocar em prática, colocar num plano de ação. E aí, ancorada nesse plano, dar os próximos passos. Se você não é feliz hoje, saia desse lugar. A gente não pode forçar, porque ficar pode custar a sua vida. Não necessariamente um feminicídio, não é disso que a gente está falando hoje, mas é a sua cor, o seu brilho, a sua alegria. E você merece mais do que isso. A vida pode voltar. Obrigada. Muito obrigada, meu bem, por estar aqui.
E assim a gente encerra mais um TatiCast maravilhoso, transformador. Tenho certeza que contribuiu muito Que bom, na vida de espero muitas que sim. pessoas, né? Que possa, de alguma forma, encorajar pessoas que estão nesse movimento, de se movimentar tanto para crescer dentro do seu relacionamento, Sim, que tem algum claro. problema, como também para fazer essa escolha sobre se escolher, né? E sair desse lugar de sofrimento, de escuridão. E sim, existe vida após o divórcio. E é uma vida incrível, é maravilhosa, tá? Você não vai ser condenada, e nem vai ser esse lugar de ser diminuída. Não. É só uma questão de escolha. Se escolha. E se você não está inscrito no nosso canal, já segue aqui nosso canal. Ativa todas as notificações para receber mais conteúdos como este. E também dê a sua sugestão de novos conteúdos que a gente possa trazer aqui, né, amiga? A gente pode falar sobre outras coisas também, né? Vocês Com a quiserem. doutora Ellen, maravilhosa. Beijo! Obrigada. Tchau, tchau!